Boa noite, meus queridos irmãos, boa noite, igreja, boa noite, meus amigos, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, que participam dominicalmente deste culto. Eu quero dizer para vocês da nossa alegria, como povo de Deus, como igreja de Deus, poder transmitir o Evangelho da graça, o Evangelho do reino. A palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 58, assim nos diz a palavra: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus irmãos, vamos perseverar firmes na obra. O nosso trabalho tem uma recompensa. Nós estamos empenhados como povo de Deus, como igreja de Deus, em divulgar o Evangelho da graça. Eu quero pedir a você que é membro de uma igreja de Cristo. Eu quero pedir a você para que você possa servir ao Senhor com alegria. Eu quero pedir a você para servir ao Senhor com entusiasmo, com disposição, com voluntariedade, porque o nosso trabalho tem uma recompensa. Nós estamos com alguns irmãos, com alguns amigos enfermos, e nós precisamos orar por eles. Nós estamos também com pessoas enlutadas, pessoas que perderam seus entes queridos. E a palavra de Deus nos diz que nós precisamos orar uns pelos outros. A Bíblia diz também que a oração do justo tem muito poder. Eu creio que você já ouviu o testemunho de muitas pessoas que disseram: olha, a oração que a igreja, a oração que vocês fizeram por mim, pela minha família, surtiu efeito. Recentemente, nós ouvimos o testemunho de uma irmã quando declarou: Deus me curou, Deus ouviu as minhas orações, Deus ouviu as orações da igreja, eu estou curada do câncer para a glória de Deus. Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor aqueles familiares, aqueles amigos que se encontram enfermos. Tem muitas pessoas entubadas, mas nós cremos no agir de Deus. Tem muitas pessoas acamadas, os hospitais estão lotados, mas nós cremos que Deus pode operar o milagre. Vamos orar, e eu creio no poder da oração. Quando nós oramos, Deus ouve e responde o nosso clamor. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus, todo o poder está nas tuas mãos. O Senhor é soberano. O Senhor ouve o nosso clamor. A tua palavra nos diz que quando o povo clama, o Senhor ouve. Os céus se abrem e as bênçãos chegam até nós. São muitas pessoas acamadas, são muitas famílias enlutadas, mas nós cremos que o Senhor pode confortar os corações. Nós cremos que o Senhor pode tirar do leito da dor aqueles que estão entubados, aqueles que estão acamados, pois o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. E a tua palavra nos diz que quando o justo clama, o Senhor ouve o clamor do justo. Ó Deus, abençoa as famílias da igreja, abençoa os nossos irmãos queridos, abençoa todos aqueles que estão tomando parte neste culto. Que o Senhor possa confortar os enlutados, que o Senhor possa curar os enfermos. E acima de tudo, cura, meu Pai, aqueles que estão enfermos da alma, aqueles que ouvem a palavra, que conhecem a palavra, mas ainda não se renderam diante do poder da mesma. Opera o milagre, pois a tua palavra é viva, é poderosa, e o Senhor veio a este mundo para salvar o pecador, para transformar o pecador. Portanto, aqueles que estão nos ouvindo nesta hora, que ainda não entregaram o coração para Jesus, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa convertê-los do pecado, da justiça e do juízo, e que todos nós possamos nos edificar no Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Igreja, vamos permanecer firmes. Nós temos as nossas guerreiras de oração. Nós temos 6 irmãs na igreja que oram sem cessar, oram diariamente pelas famílias, oram diariamente pela nossa pátria. Elas oram sem cessar
pelos ministérios da igreja, elas oram sem cessar pelos vizinhos da igreja. Se você tem uma causa, coloque esta causa nas mãos de Deus, mas você pode encaminhar também o seu pedido para as nossas guerreiras. Irmã Ilma, Irmã Yara, Irmã Maria Luísa, Irmã Denise, Irmã Naná, Irmã Eurides, essas irmãs se colocaram na brecha. Elas têm nos mantido de pé através das orações. Você tem um pedido específico, encaminhe o seu pedido para uma dessas guerreiras e elas estão compromissadas em orar diariamente pelo povo de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que juntos possamos servir ao Senhor com muita alegria. estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no... Graça e paz, irmãos.
Para quem não me conhece, meu nome é Lívia e eu vou compartilhar com os irmãos um texto da palavra, uma reflexão da palavra e uma experiência de oração, a pedido do nosso pastor Nilson. Primeiro eu queria ler um texto bíblico que se encontra no Salmo 51, versículo 17, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e quebrantado não desprezará o Senhor. Eu queria compartilhar com os irmãos uma experiência de oração que eu tive no começo de 2020. Nesse tempo, no começo de 2020, eu estava passando por muita dificuldade, assim, espiritual mesmo, muitas coisas acontecendo na minha vida e me desgastaram muito e eu estava muito aflita, muito difícil, em dificuldade. Mas eu sabia que eu precisava buscar mais ao Senhor, para Ele me limpar o meu coração, limpar a minha mente, me fortalecer espiritualmente. Então eu fiz um jejum. E nesse jejum eu tive uma experiência muito grande com o Senhor, uma experiência de oração, porque o Deus que nós servimos hoje é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã e eternamente será. Os milagres que Deus fez no passado, Ele continua operando. Nosso Deus continua fazendo sinais e maravilhas. Aquele Jesus que veio aqui na terra, que curou, que libertou, que curou coxos, mudos, cegos. Aquele Jesus que ressuscitou mortos e Ele próprio ressuscitou. É o mesmo Jesus que nós servimos. Então, nesse momento que eu tive de oração, de jejum, no segundo dia desse jejum, teve um momento que eu clamei ao Senhor, deitei na minha cama e comecei a orar. Comecei a falar com o Senhor assim: Senhor, olha para mim, Senhor. Olha para mim, olha para o meu corpo, olha para o meu espírito. Olha para mim como um todo, Senhor. Me harmoniza. Aquilo que tiver em desarmonia em mim, eu peço ao Senhor que harmonize nessa hora. E ali eu fui clamando a Deus e eu adormeci. Quando eu adormeci, um sono bem leve, assim, eu comecei a sentir um calor na minha barriga, esquentando muito, muito calor. Mas ao mesmo tempo eu sentia uma paz muito grande. Foi invadindo ali meu quarto, aquela paz, aquela tranquilidade. E eu fiquei quieta. E depois de um tempo, de algumas horas, eu entreguei aquele jejum. E, irmãos, quando passou esse período de jejum, nos próximos dias eu comecei a entender e a sentir o que Deus tinha feito comigo ali. Naquele momento que eu senti aquele calor na minha barriga, Deus me curou de uma gastrite que eu tinha há 20 anos. Há 20 anos eu sofria com aquela gastrite. Era uma dor muito forte, eu ficava dias acamada, dias sem conseguir comer. Às vezes tinha coisas que eu gostava de comer, eu não podia porque eu passava mal, sentia muita dor de cabeça, às vezes ia até parar no hospital de tanta dor que eu sentia. 20 anos sofrendo com essa gastrite. E naquele dia o Senhor me curou, pro louvor da glória dele, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente será. Deus ouve as nossas orações e Ele responde conforme a sua vontade. Porque naquele dia eu abri o meu coração, fiquei com o coração quebrantado diante do Senhor. Eu supliquei a Ele, eu me humilhei diante dEle e eu não estava nem pedindo cura. Eu estava pedindo mais dEle na minha vida, eu estava pedindo mais do Espírito Santo na minha vida. E o Senhor me curou e me deu um novo dom que eu não tinha, porque eu busquei, porque eu me quebrantei, porque eu entendi que quem renova a nossa vida é o Senhor. Nós estamos passando por um momento difícil aí no mundo, no Brasil. É tempo da igreja se quebrantar.
Irmãos, é tempo de nos quebrantarmos diante do Senhor. A igreja, a noiva de Cristo que somos nós, precisamos nos quebrantar, precisamos buscar o Senhor, precisamos suplicar, precisamos nos humilhar diante do nosso Pai, porque Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. É o que eu acabei de ler aqui nesse Salmo 51, né? Deus não despreza um coração quebrantado. O Senhor vai ouvir o seu clamor. É tempo da igreja se quebrantar, é tempo da igreja descer. Nós precisamos descer do nosso orgulho, da nossa vaidade, precisamos descer do nosso comodismo, precisamos liberar perdão, porque na Bíblia diz que se você estiver oferecendo a Deus uma oferta, um jejum, uma oração, uma oferta mesmo em dinheiro, um louvor, um culto, e se você se lembrar que tem algum problema com algum irmão, você tem que ir lá, pedir perdão para o seu irmão e voltar e oferecer a sua oferta. Então precisamos limpar o nosso coração. Se a gente tem algum problema com alguém, precisa liberar perdão, precisa pedir perdão, precisa resolver as nossas mágoas, as nossas amarguras aqui dentro, para que o Senhor possa agir na nossa vida. Precisamos chegar diante do Senhor com o coração quebrantado, sabe? Quando a gente se humilha diante de Deus, quando a gente fala, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, Senhor. Faz uma obra na minha vida, Senhor. Me quebra, me faz de novo. Faz o que o Senhor quiser fazer da minha vida, Senhor. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu estou nas Tuas mãos, Senhor. Isso com choro, irmãos. Isso com humildade. Isso com quebrantamento. Desse jeito, certamente o Senhor vai te ouvir. Certamente o Senhor vai te levantar. Certamente o Senhor vai te curar. Ele vai fazer coisas que você nem pediu. Porque nesse momento que eu contei para os irmãos do meu jejum, eu não pedi cura, eu não pedi dons, mas Deus me deu. Porque eu pedi para Ele me harmonizar, para Ele fazer o que Ele quisesse fazer comigo. E Ele fez. E depois eu vim percebendo que foi naquele dia do jejum que Ele operou essa maravilha na minha vida. E esse é o nosso Deus, Ele quer fazer. Ele quer operar maravilhas, mas Ele quer que nosso coração seja quebrantado diante dEle. Ele quer que a sua igreja se quebrante. Ele quer que a sua igreja ore, que a sua igreja tenha o jejum, o costume de jejuar, de orar, de clamar ao Senhor. Se você não ora, irmão, é a hora, o momento de você começar a orar. Se você não jejua, é o momento de você começar a jejuar. Se você não lê a Bíblia ou lê pouco, é o momento de começar a ler a Bíblia, mergulhar na palavra do Senhor. Porque Deus se revela nessa palavra. Ele se revela a nós na sua palavra. Que a sua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Deus quer falar com você. Ele quer fazer coisas novas na sua vida. Ele quer encher você com a presença dEle, irmão. Mas você precisa ir. Eu preciso ir. Nós, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, precisa ir aos pés do Senhor. Em oração, em jejum, com o coração quebrantado, que Ele não desprezará. Quem ora, precisa orar mais. Quem não ora, precisa começar a orar. Quem já lê a Bíblia todo dia precisa ler mais, mergulhar mais, estudar mais a palavra. Quem nunca fez um jejum precisa começar a fazer, porque nós estamos enfrentando dias difíceis e o Senhor quer encher a sua igreja. O Senhor quer nos capacitar para fazermos tudo que Jesus fazia aqui nessa terra. Mas nós precisamos buscar, precisamos nos quebrantar, precisamos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família,
E eu quero agora também orar por você, você que ouviu esse vídeo, que entendeu a palavra. Eu quero que você ore comigo agora. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai. Eu venho a Ti, Senhor, com os meus irmãos, Pai. Nós estamos aqui suplicando ao Senhor que derrame sobre nós, meu Deus, mais de Ti, mais da Tua presença, mais do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, nós sabemos, Pai, que a fonte de todo bem é o Senhor. Tudo aquilo que precisamos está no Senhor. O Senhor é o nosso rochedo, a nossa fortaleza, o nosso socorro no tempo da angústia. Pai, mas enche a Tua igreja, Senhor. Enche os Teus filhos com o Teu Espírito Santo, meu Deus. Nos faça voltar, meu Deus, ao primeiro amor, Senhor. Que tenhamos fome e sede da Tua presença, que possamos chegar ao Senhor desejando a Tua presença somente, meu Deus. Ó Deus, porque é o Senhor que nós mais precisamos, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa operar as Tuas maravilhas nesse tempo, na vida de cada um dos Teus filhos. Que o Senhor possa operar as Tuas maravilhas na vida da Tua igreja. Que a Tua igreja, meu Deus, possa resplandecer a Tua luz cada vez mais forte, Senhor. Que sejamos um farol, meu Deus, iluminando aqueles que estão nas trevas, meu Deus. Abençoa as nossas vidas, Pai. Quebranta os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Bom ter você aqui com a gente, Litão. Da hora estar aqui, da hora poder fazer parte desse lugar da hora. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. Conhece essa, Gisele? O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Oh, oh, oh. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus. Yeah. Jesus. Foi Ele que fez a terra, o céu, o mundo girar e o mar abrir. Ele é quem dá a fé pra lutar, pra acreditar, nunca desistir. Ele é quem faz milagre demais, caiu do nada a comida do céu. Ele promete, Ele é quem cumpre, terra onde emanará leite e mel. Ele que fez em menos de um mês, em uma semana o mundo existir. Ele é quem faz, Ele é quem traz a paz pra bem mais perto de ti. Ele é quem diz que é o juiz, e se Ele diz, então é verdade. Ele é quem pode te garantir promessa de vida pra eternidade. Ele é quem tem poder e vitória, honra, misericórdia e glória. Ele somente esteve presente em todo momento e lugar da história. Ele que fez um homem viver depois de na cova com o leão ser preso. Ele que fez 3 homens depois de entrarem no fogo saírem ilesos. Ele que disse vai chover quando a chuva não era possível. Ele que disse vou fazer o que para o homem parece impossível. Ele é quem tem o controle nas mãos, cria a vida e sopra
certo. Ele é quem diz, espera minha ordem. Se ele quiser, ele para o tempo, pois ele é Jesus, Ele é Jesus. Ele é pra sempre o meu melhor amigo, sim. Ele Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. O nome dele é Jesus, Ele é Jesus. E ele é pra sempre o meu melhor amigo, sim. Ele Nele a gente pode confiar. Yeah. Foi ele que fez você existir, soprou-te a vida enquanto eras pó. Ele é quem diz, estarei contigo e no perigo não estará só. Ele é quem sabe de todo o futuro, ele é o dono de toda a razão. Ele é honesto, ele é seguro, ele é o justo e dele é o perdão. Ele amou o mundo inteiro, ele amou. Todas as dívidas ele pagou e todos os pecados ele perdoou. Ele doou o Messias por ti, viver a vida sem ele é besteira. Ele é eterno, ele é santo, é fiel e só ele é minha bandeira. Ele é Jesus, Ele é Jesus. Ele é pra sempre o meu melhor amigo, sim. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. O nome dele é Ele é Jesus. Ele é pra sempre o meu melhor amigo, sim. Nele a gente pode confiar. Eu conheci Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Ele Jesus, Jesus. Ele é pra sempre o meu melhor amigo, assim. Nele a gente pode confiar. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, eu quero fazer um pedido a vocês. Eu quero pedir a vocês para que abençoem financeiramente a Igreja Batista Ideal. Abençoando a igreja, vocês estarão abençoando a obra de Deus. Vocês estarão contribuindo conosco para construirmos a segunda etapa e também expandirmos o Evangelho da Graça. Você está vendo aí o QR Code da igreja. Você pode transferir a sua oferta ou o seu dízimo. Você pode também fazer a sua contribuição através da chave Pix, que é o CNPJ da igreja. Você pode também procurar uma das tesoureiras da igreja, passar o seu cartão de débito ou crédito ou entregar a sua oferta diretamente lá na igreja. Você pode abençoar esta obra. Nós estamos prestes a iniciarmos a segunda etapa da nossa construção e nós precisamos muito do seu apoio, das suas orações e da sua participação financeira. Você que ama a obra de Deus, nos ajude para que possamos construir a segunda etapa. Nós temos compromissos fixos que precisamos honrar com pontualidade. No dia 9 já vai vencer mais uma etapa. Um grande desafio nosso que diz respeito ao pagamento do terreno. No dia 22, já vence outro compromisso também relacionado à construção da primeira etapa. Meu irmão, em nome de Jesus, abençoe a sua igreja. Nós não estamos tendo os cultos presenciais, principalmente aos domingos à noite, mas isso não impede você de fazer a transferência do seu dízimo e oferta para a casa de Deus. Você que está nos ouvindo, meu amigo, você que ama a obra de Deus, eu peço a você que abençoe esta obra também. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. O Senhor promete abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos incontáveis sobre aqueles que são fiéis, dizimistas e ofertantes da casa dele. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos precisando de homens e mulheres para abençoar a obra, para entregar seus dízimos e ofertas com fé, com espontaneidade, com voluntariedade, para o sustento
e a expansão da obra. Os teus filhos, ó Deus, fala ao coração deles, para que haja fidelidade. Os nossos amigos, que estão ao alcance também da nossa voz, que eles possam nos abençoar. Nos abençoando, estará abençoando a tua obra, e as janelas dos céus serão abertas para eles. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é o dono da obra. Amém. Eu quero, meu amigo, meu prezado irmão, conversar com você sobre oração. Nós estamos empenhados em orar. Nós estamos orando sem cessar. Nós estamos clamando, e a Bíblia diz que quando o justo clama, Deus ouve o seu clamor. E é exatamente sobre o clamor do justo que eu quero compartilhar com você. Porque a Bíblia diz que Deus responde o clamor do justo. Salmos 34, verso 17. O justo clama, o Senhor ouve o seu clamor e livra-o de todas as suas aflições. Quem é o justo? O justo é aquele que já foi justificado pelo sangue de Jesus. No dia da sua conversão, no dia do seu encontro com Jesus, o sangue de Jesus justificou você. E é por isso que a palavra de Deus nos diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Você é um justo. No dia da sua conversão, Jesus justificou você. Jesus fez de você um justo. Você não se tornou justo por causa dos seus merecimentos, por causa da sua bondade. Você se tornou justo por causa do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus derramado na cruz que nos justifica. E quando nos tornamos justos, a palavra de Deus nos diz o seguinte: agora não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você, portanto, já foi justificado por Cristo, porque você teve um encontro com Jesus. Mas se você ainda não teve um encontro com Jesus, você pode ainda hoje, agora mesmo, entregar o coração para Jesus e tornar-se um justo também. A Bíblia diz que todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos aos olhos de Deus. Todos os nossos atos de justiça não passam de trapos diante dos olhos de Deus. Isaías capítulo 64, verso 5. Não existe nenhum justo aqui na terra. Qualquer pessoa que bata no peito e declara que é justíssima, ela está totalmente equivocada. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus olhou para este mundo e não encontrou nenhum justo. Porque Deus mandou seu Filho ao mundo. Ele mandou exatamente por não ter encontrado nenhum justo aqui na terra. Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, e todos aqueles que tiveram um encontro com ele são justificados através do seu sangue. Nós só nos tornamos justos por causa da justiça do Senhor Jesus que habita em nossos corações. Eu quero compartilhar com você, meu querido irmão, meu querido amigo, 5 maravilhas que Deus faz a favor do justo. São muitas, mas o nosso tempo é curto. Eu quero compartilhar apenas 5 maravilhas que Deus opera na vida do justo. A primeira maravilha: Deus ouve o clamor do justo. Deus ouve, o justo clama, o Senhor ouve o seu clamor e o livra de todas as suas angústias. Olha como é bom ser justo. O justo tem acesso a Deus. O justo fala com Deus. Deus ouve o clamor do justo.
Deus responde o clamor do justo e Deus o livra de todas as suas angústias. A palavra de Deus ainda nos diz: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo ele escuta. Provérbios 15, 29. Deus está longe, Deus está distante do ímpio, mas o justo está próximo dele. Ele ouve o clamor do justo, ele responde à oração do justo. Seja o lugar que for, seja a circunstância que for, Deus ouve o clamor do justo. Deus ouve. Você se lembra de Jonas, o profeta Jonas? Aonde estava Jonas quando ele clamou? A Bíblia nos diz claramente, Jonas capítulo 2, o texto nos diz que o profeta estava no ventre de um grande peixe. Ele estava passando por um momento muito difícil. Ele estava nas entranhas do peixe. Alguma tradução diz inferno, ele estava nas entranhas do inferno. E Jonas diz o seguinte: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Olha, Deus ouve, independente do local, independente das circunstâncias. Deus ouve o clamor do justo. O justo clama e coisas grandes acontecem. Coisas grandes acontecem na nação. Coisas grandes acontecem no âmbito da família. Coisas grandes acontecem no seio da igreja, quando os justos clamam. Deus ouve o clamor do justo. Deus ouve o clamor do justo. Deus pode mudar a história da nossa nação. Deus pode mudar a história da sua família. Deus pode trazer revigoramento para a igreja, se os justos clamarem. Porque Deus declara: eu ouço o clamor do justo. A segunda maravilha que Deus opera: Deus capacita o justo para suportar as aflições da vida. Olha que maravilha! A Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, muitas, mas Deus capacita o justo para superar as suas aflições. A fé é o combustível que capacita o justo para prosseguir. É pela fé que o justo vence. É pela fé que o justo conquista. A Bíblia diz o seguinte: é necessário ao justo passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. É necessário. Você conhece muito bem a história do primeiro mártir do cristianismo, o diácono Estevão. Você sabe que ele foi apedrejado. E quando ele estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e ele contempla o céu aberto. A Bíblia diz que Estevão morreu apedrejado, mas ele não negou a fé em Cristo Jesus. Estevão tinha plena convicção de que Deus o receberia na glória eterna. Foi martirizado por causa do Evangelho, mas não negou a sua fé. Foi afligido por causa do Evangelho, mas não negou a sua fé. A história cristã nos relata que, dentre os 12, 11 discípulos de Jesus morreram também como mártires. Após a ascensão de Jesus Cristo ao céu, os discípulos, inflamados pelo Evangelho, inflamados por Jesus, eles amavam a Jesus, inflamados em divulgar o Evangelho da graça, eles abalaram o mundo com a pregação do Evangelho. E a pregação dos discípulos ou apóstolos incomodou os ímpios, incomodou os pagãos, incomodou os adversários de Cristo. E 11 deles
morreram como mártires do cristianismo. Mas a palavra de Deus nos diz claramente que o Senhor abençoa o justo. O justo Estevão perdeu a sua vida aqui na terra, mas recebeu de Deus um grande galardão, uma grande herança. Os apóstolos de Cristo perderam também a vida por amor a Cristo, mas receberam nas mansões celestiais uma grande recompensa. Meu amigo, eu quero lhe dizer uma terceira verdade, uma terceira maravilha que Deus opera na vida do justo. É a seguinte: Deus nunca desampara o justo. O justo jamais será desamparado. Davi. Você conhece muito bem a história de Davi. O homem segundo o coração de Deus. Davi, ele fez uma declaração contundente. Salmos 37, verso 25. Ele declara: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Deus não deixa o justo mendigar o pão. Deus provê pão para o justo. Deus provê o necessário para a sobrevivência do justo. Deus honra o justo. Deus não desampara o justo. Em tempos difíceis, o justo pode contar com a ajuda do Senhor. O Senhor sempre vai prover o pão de cada dia para o justo. E não é por acaso que o profeta Abacuque, no capítulo 3, naquela oração contundente que ele faz, oração de fé, ele usa a expressão ainda que a figueira não produza frutos, eu confiarei no Senhor. Ainda que as parreiras não deem uvas, eu confiarei no Senhor. Ainda que não haja azeitonas para apanhar, eu confiarei no Senhor. Ainda que não haja trigo para colher, eu confiarei no Senhor. Ainda que não haja ovelhas nos campos e nem gado no curral, eu todavia me alegrarei no Senhor. Eu todavia me alegrarei no Senhor. É assim. O justo exalta o nome do Senhor em quaisquer circunstâncias. O justo sabe em quem ele crê. O justo sabe que a sua fé está firmada unicamente no Senhor dos Exércitos, no Criador dos céus e da terra, no soberano Deus. O justo pode confiar no Senhor o tempo todo e em quaisquer circunstâncias. A Bíblia diz: os leões podem passar fome, podem até morrer de fome, mas aqueles que confiam no Senhor de nada têm falta. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Está faltando pão na sua mesa? Está faltando pão? Está faltando a provisão diária? Eu tenho certeza que não está faltando, porque você é um justo. Deus não deixa faltar pão à nossa mesa. Deus supre as nossas necessidades. Você não encontra um fiel justo, um fiel servo de Deus a mendigar o pão. Ele passa sim por dificuldades financeiras, mas ele não sai de porta em porta mendigando pão. Porque Deus é o socorro bem presente do justo. Isto me faz lembrar dos hebreus, quando Deus tira 2 milhões de hebreus do Egito. Deus tira aquele povo para levar para uma terra boa, uma terra ainda melhor, a terra prometida, a Canaã terrestre. E a Bíblia diz que Deus tirou aquele povo do Egito com mão forte. E a Bíblia diz que durante os 40 anos de caminhada pelo deserto, a Bíblia nos diz claramente: os sapatos não envelheceram
não furaram, as roupas não rasgaram, não envelheceram também. Não faltou pão, não faltou calçados, não faltou roupas, não faltou remédio. E foram 40 anos de caminhada. Durante os 40 anos, aquele povo não trabalhou, não plantou nada, não colheu nada. E Deus proveu tudo para aquele povo. Proveu o pão diário, proveu a água, proveu vestes, proveu calçados. E acima de tudo, a presença de Deus acompanhava aquele povo. Deus estava presente na vida daquele povo. E é exatamente isto, meu irmão, que Deus faz conosco. Quando nós estamos em Cristo, quando nós somos de Cristo, quando nós somos lavados pelo sangue de Jesus e quando nós andamos na presença do Senhor, quando nós buscamos intimidade com o Senhor, vamos enfrentar os desertos da vida, mas Ele estará conosco, nos honrando e suprindo todas as nossas necessidades. Outra coisa fantástica que Deus faz com o justo. Outra maravilha que Deus opera na vida do justo. Deus levanta o justo. Provérbios 24:16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. O justo não está isento de um deslize. O justo não está isento de uma queda. O justo pode fraquejar, mas a palavra de Deus nos diz claramente, ainda que o justo caia, ele não ficará prostrado. Eu não conheço nenhum justo que tenha morrido no pecado. Ele pode se afastar da presença de Deus. Ele pode perder temporariamente a alegria da salvação. Mas ele vai voltar para a casa de Deus. Ele vai retornar para os braços de Deus. Porque um dia ele foi justificado pelo sangue de Jesus. Se você um dia teve um encontro com Jesus, se você está fora da presença de Jesus, distante da presença de Jesus, longe da igreja, se você é justo, você vai voltar para os braços do Senhor. Se você caiu, Deus vai te colocar de pé novamente. Porque a Bíblia diz, embora o justo caia 7 vezes, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o colocará de pé. Você sabe o que Deus fez na vida de Davi? O homem segundo o coração dele? A Bíblia diz que Davi caiu. Davi fraquejou. Davi se afastou de Deus. Davi tirou os olhos de Deus. Quando o justo tira os olhos de Deus, a queda dele é inevitável. Mas a mão de Deus pesa sobre o justo. O Espírito Santo incomoda o justo. Davi caiu. E a Bíblia diz que Davi pagou um preço muito alto. Quando você lê os Salmos 32 e o Salmo 51, ali você encontra o sofrimento de Davi, a dor de Davi. Mas você encontra também o retorno do justo Davi para os braços do Senhor. Nos Salmos 51, a Bíblia nos diz que Davi, meus irmãos, orava, clamava, ele pedia, Senhor, cria em mim um novo coração, Senhor, me concede um espírito inabalável, Senhor, não me afaste da tua presença, Senhor, eu quero ter novamente a alegria da tua salvação, Senhor, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Deus restaurou Davi, Deus colocou Davi novamente de pé. É assim que Deus faz com o justo. Você que se afastou da igreja, volte para a igreja, você é um justo. O Espírito de Deus, eu tenho certeza que está incomodando você para voltar. Você que saiu da igreja, quem sabe lançou a culpa no pastor, na liderança. Olhe para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. O justo não fica caído por muito tempo. A queda dele é apenas a oportunidade que ele terá novamente para se levantar, para se pôr de pé
e voltar para a presença de Deus de forma firme, segura e prosseguir na caminhada. E foi isto que aconteceu com Davi. Ele caiu, mas Deus o colocou novamente de pé e nunca mais Davi tropeçou. Meu irmão, você é um justo. Se você caiu, clame e o Senhor vai te colocar de pé novamente. É plano de Deus colocar você de pé. O justo pode cair, mas o justo não ficará caído. E eu quero concluir dizendo para você uma outra grande verdade, uma outra grande maravilha que Deus opera na vida do justo. Chama-se a vida eterna. É a recompensa final. É a recompensa final. Depois do justo passar por muitas intempéries neste tempo presente, as aflições, as tribulações, as perseguições, vai chegar o tempo da sua recompensa. E a Bíblia diz o seguinte: os ímpios irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Olha que maravilha! Quando os nossos dias aqui findarem, nós iremos para a casa de Deus. E lá nós seremos plenamente justificados por Deus. Lá nós seremos iguais a Cristo. Lá nós seremos glorificados. Lá nós teremos um corpo semelhante ao corpo dele. Lá nós seremos iguais a ele. Todas as maravilhas que pertencem a ele, todas as bênçãos, todas as heranças, todos os privilégios, ele vai compartilhar conosco. Lá nós vamos receber a coroa do justo. Nós vamos receber o galardão da justiça. Vale a pena ser justo. Não estou dizendo que você tem que ser santo aqui na terra, porque não existe nenhum santo no sentido literal aqui na terra. Nós estamos em busca da santificação. E o justo, ele busca diariamente a santificação, porque sem ela ninguém poderá chegar ao trono da graça. Se nós não buscarmos a santificação, nós não vamos nos tornar os justos que agradam a Deus. Busque a santificação. É a santificação que vai nos habilitar, vai nos capacitar para um dia estarmos com Cristo e recebermos dele o galardão de justo. Meu irmão, você é um justo, mas o justo precisa também colocar a sua vida no altar. O justo precisa estreitar a sua comunhão com Deus. O justo precisa buscar continuamente a face do Senhor. O justo precisa orar, jejuar, clamar e se entregar para fazer a obra de Deus. Você não se tornou justo por acaso. Deus justificou você para você ser o sal da terra e a luz do mundo. O justo, eu posso afirmar, ele é luzeiro de Deus aqui nessa terra. O justo é sal de Deus nessa terra. Ele tempera. O justo é carta de Cristo, carta aberta, carta lida por todos os homens. O justo, ele conta com a companhia do Senhor deste tempo presente. Jesus declarou: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Se você é um justo, se você é lavado pelo sangue de Jesus, se você já foi justificado pelo sangue de Jesus, se o seu nome está no livro da vida, se você é um filho de Deus, saiba que Jesus está com você. E ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus vai ajudar você quando as tempestades baterem à sua porta, quando o barco da sua vida estiver sacudindo para lá e para cá, devido às ondas revoltas deste mundo. Saiba que o Senhor estará com você, assim como ele esteve com os discípulos em alto mar, quando um vendaval, uma grande tempestade
atingiram o barco. Uma tempestade, um vendaval, atingiram o barco. E os discípulos ficaram incomodados, preocupados. Mas eles lembraram que Jesus estava no barco. Acordaram Jesus. E Jesus então, diz a Bíblia, repreendeu o vento, repreendeu o mar e houve grande bonança. O Senhor repreende as tempestades que surgem na vida do justo. E a Bíblia diz claramente, os justos são abençoados pelo Senhor. Na casa do justo, diz a Bíblia, não falta o pão, não falta a água. Na casa do justo não falta a presença do Senhor. As turbulências batem à nossa porta todos os dias, mas é bom que saibamos que Jesus se faz presente lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, lá na faculdade. Por onde andamos, nós podemos contar com a companhia de Jesus. O justo pode contar com Jesus o tempo todo. E o mais importante de tudo isto é o seguinte: quando os nossos dias aqui findarem, nós vamos receber o galardão do justo. E a Bíblia diz que o Senhor vai entregar a cada justo o seu galardão, a sua recompensa. Que coisa preciosa, meus irmãos. É a seguinte, prestem atenção. No dia do juízo final, todos os homens estarão perante o tribunal do Senhor. Ímpios e servos de Deus lá estarão, grandes e pequenos lá estarão, crianças e adultos lá estarão, os homens do mundo todo, de todas as eras e épocas, estarão perante o tribunal do Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai distinguir os justos dos injustos. O Senhor vai distinguir as ovelhas dos bodes. Aos justos o Senhor dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que maravilha! O Senhor já reservou para os justos uma grande herança, uma herança indestrutível. Meu irmão, persevere na presença do Senhor. Meu irmão, não saia da presença do Senhor. Em hipótese alguma, saia da presença do Senhor. Venha o que vier, permaneça na presença do Senhor. Permaneça na igreja. Abençoe a obra de Deus. Coloque à disposição de Deus os seus dons e os seus talentos. Nestes últimos dias, centenas de pessoas perderam as suas vidas. E Deus poupou a sua vida. Deus está contigo. Então gaste os seus dons e talentos. Você que é um justo, você que já foi justificado pelo sangue de Jesus. Coloque os seus dons, os seus talentos e a sua vida à disposição de Deus. Sirva ao Senhor com alegria. O justo, o prazer dele é meditar na lei do Senhor. O prazer do justo é fazer a obra do Senhor. O prazer do justo é servir ao Senhor com alegria. Povo de Deus, vamos servir ao Senhor com alegria. Família IBI, vamos servir ao Senhor com alegria. Novos crentes, vamos servir ao Senhor com alegria. Você que está nos ouvindo, vamos servir ao Senhor com alegria. Vamos nos santificar ainda mais, porque amanhã o Senhor operará maravilhas ainda maiores no nosso meio. A bênção do amanhã depende da santificação do hoje. E você que é justo, santifique a sua vida e sirva ao Senhor com prazer, e sirva ao Senhor com alegria. Que Deus nos abençoe, que Deus conceda a você uma semana próspera, uma semana abençoada. Aonde você estiver, seja cópia de Cristo. Faça a diferença, porque você já foi lavado e justificado pelo sangue de Cristo.
Você é a cópia de Cristo. Você é luzeiro de Cristo. Você é o justo que Deus justificou pelo seu sangue para levar outros justos ao encontro dele. Meu irmão, fica firme. Mantenha-se firme. Juntos e em Cristo e unidos de mãos dadas, nós somos mais do que vencedores. E que a graça do Senhor nos acompanhe. Amém. E fique na paz de Jesus.